E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um daqueles assuntos de direito constitucional que tiram o sono de muita gente em época de prova, a tal da classificação das normas quanto à eficácia. Se os nomes plena, contida e limitada já te deram um nó na cabeça, pode ficar tranquilo. A missão aqui é deixar tudo isso claro de uma vez por todas. Vamos lá! Para a gente começar a pensar, já parou para se perguntar por que a Constituição trata esses direitos de jeitos tão diferentes? A resposta para essa pergunta, pessoal, é exatamente o centro da nossa conversa de hoje. E entender isso não é só para saber teoria, não. É a chave para gabaritar aquelas questões que separam quem passa de quem fica pelo caminho. Então, olha só o nosso caminho. A gente começa com a base de tudo, depois mergulha nos 3 tipos de eficácia, aprende a classificar na prática, vê exemplos reais que caem em prova, se vacina contra as pegadinhas e, no final, um resumão para não esquecer nunca mais. Um passo a passo completo para dominar o tema. Bora começar? Ok, a primeira grande sacada vem do mestre José Afonso da Silva. Ele diz o seguinte: não existe norma constitucional inútil, não existe letra morta. Pensa que toda norma é como uma semente. Todas elas têm potencial. A grande diferença é que algumas sementes já vêm prontas para brotar sozinhas, enquanto outras precisam que uma lei venha e jogue uma água para que ela possa crescer e dar frutos. E é aqui que a gente já faz a primeira grande divisão. De um lado, as normas autoexecutáveis. Imagina uma ponte que já está pronta, é só chegar e atravessar. Do outro lado, as não autoexecutáveis. Elas são um projeto da ponte. A ideia está lá, o plano é bom, mas precisa que venha um engenheiro, o legislador, para construir a ponte de fato. Entender essa divisão é o ponto de partida para todo o resto. Agora sim, chegamos no coração do assunto. Aquela primeira divisão entre autoexecutável e não autoexecutável se abre nessas 3 categorias famosas que caem em todo concurso. É aqui que o jogo fica sério. Vamos analisar uma por uma. Começando pela eficácia plena. Para visualizar, pensa numa parede de concreto. Ela é imediata, ou seja, vale a partir do momento em que a Constituição é promulgada. É direta, não precisa de nenhuma lei para fazer a ponte. E, o mais importante, é integral. Isso quer dizer que nenhuma lei pode chegar depois e tentar fazer um buraco ou diminuir essa parede. Ela é simplesmente intocável. Agora, muita atenção aqui, porque a eficácia contida é onde muita gente escorrega. Ela também é de aplicação imediata e direta, igualzinha à plena. A pegadinha é que ela já nasce com uma espécie de porta. O direito existe e já pode ser usado, mas a própria Constituição entrega a chave dessa porta para o legislador, que pode, no futuro, entrar e colocar alguns limites, conter o alcance daquele direito. E, por fim, a limitada. Pensa nela como um mapa do tesouro. A Constituição desenha o mapa, marca o X e diz: o objetivo é chegar aqui, mas ela não te dá a pá para cavar. Ela depende que o legislador, o Congresso, crie uma lei que vai ser essa ferramenta para tirar a promessa do papel e fazer ela virar realidade. Então, o segredo, o macete para resolver 80% das questões está aqui nessa tabela. Para classificar qualquer norma, é só fazer 2 perguntas. Primeira, ela já produz efeitos por si só, sem precisar de uma lei nova? Se a resposta for não, pronto, é limitada, fim de papo. Se a resposta for sim, aí a gente vai para a segunda pergunta. Uma lei pode vir e diminuir o alcance dela? Se a resposta for não, ela é plena. Se for sim, ela é contida. Simples, né? Certo, a teoria está na cabeça. Agora vamos para a prática. Vamos aprender a ser uma espécie de detetive do texto constitucional. A gente vai aprender a olhar para um artigo e encontrar as pistas que entregam qual é a classificação dele. O processo é bem lógico. Primeiro, a gente olha o jeito que a norma está escrita. Se só como uma ordem final, sem mais, sem porém, tipo, ninguém será, a chance de ser plena é gigante. Depois a gente procura por umas palavrinhas mágicas, tipo, a lei disporá, nos termos da lei. Achou isso? É um sinal luminoso de que é contida. E por último, se o texto parece mais um plano, uma meta a ser atingida, aí sim estamos falando de uma norma limitada. A própria Constituição, olha que legal, dá as dicas pra gente. Essas expressões são os códigos que a gente precisa decifrar para a prova. Leu, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, o cérebro já tem que acender a luz da eficácia contida. Viu que a norma está criando a estrutura de um órgão ou definindo um programa social? É limitada. E se ela for uma proibição direta e reta? É plena. Bom, agora é a hora de ver como isso funciona na vida real, com artigos de verdade da Constituição. É aqui que a gente transforma a teoria em conhecimento sólido, aquele que não some na hora da prova.
Olha só o texto desse inciso. A ordem é direta, é forte. Ninguém será submetido. Percebe que não tem brecha? Não tem a não ser que, não tem conforme a lei. É uma afirmação absoluta. E é por isso que esse é o exemplo clássico de eficácia plena. Vamos usar o nosso macete. Precisa de lei para valer? Não. Uma lei pode restringir? De jeito nenhum. Pronto. Sim e não. Eficácia plena. Qualquer lei que tente relativizar isso já nasce inconstitucional. Agora, vamos para outro exemplo famoso. É livre o exercício de qualquer trabalho. A primeira parte soa como plena, né? Mas olha o finalzinho. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Opa, achamos a nossa cláusula de contenção. Exatamente. O direito de trabalhar existe desde o primeiro dia da Constituição. Mas a própria norma já deu autorização para uma lei chegar e impor algumas condições. O melhor exemplo é a advocacia. O direito de ser advogado é livre, mas a lei exige aprovação na OAB. A lei não criou o direito, ela apenas conteve o seu exercício. E para fechar, um exemplo um pouco diferente. Essa norma não está dando um direito direto para a população. Ela está organizando o Estado. Ela está dizendo quem é que manda no jogo na hora de criar certas leis. Isso mesmo. O artigo 22 é o que a gente chama de norma de eficácia limitada do tipo institutiva ou organizativa. Ele dá o poder, mas ele não é o Código Penal, ele não é o Código Civil. Ele é o projeto que diz, Congresso, a bola está com você para criar essas leis. Enquanto a lei não vem, essa competência fica só no papel. Beleza, a gente já entendeu a regra. Agora vamos para a maldade, porque as bancas de concurso amam fazer, criar armadilhas. Saber quais são essas pegadinhas é o que vai te colocar na frente de muita gente. A primeira pegadinha clássica. A banca vai dizer que só a norma plena tem aplicabilidade imediata. Mentira, a contida também tem. A grande diferença está na possibilidade de restrição. A segunda pegadinha é achar que a norma limitada não serve para nada até a lei ser criada. Errado de novo. Ela já tem o efeito negativo, ou seja, ela já revoga qualquer lei antiga que seja contra ela e já serve de guia para os juízes. E a terceira, a restrição nem sempre vem de uma lei comum, pode vir de outra norma da própria Constituição. Ufa, chegamos na reta final. A ideia agora é juntar tudo que a gente viu numa ferramenta de memorização bem rápida para ser usada na véspera da prova, para dar aquela última revisada e ir com tudo fresco na cabeça. Para nunca mais esquecer, tá aí o resumo da ópera. Eficácia plena, já é e ninguém mexe. O direito existe por completo e é blindado. Eficácia contida, já é, mas a lei pode conter. O direito existe, mas aceita a regulação. E eficácia limitada, a lei faz acontecer. A Constituição deu o plano e a lei é que constrói. Com essa estrutura na cabeça, classificar normas deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira quase um jogo de lógica. O segredo é praticar, pegar a Constituição, ler os artigos e aplicar aquelas 2 perguntinhas. Com isso, a confiança para encarar qualquer questão desse tema vai lá para cima. Bons estudos!